Fala pessoal do Diário do Estado, meu nome é Luiz Felipe Mendes, estou aqui hoje para assistir ao 26º filme da Marvel, Eternos, que traz um novo grupo de super-heróis que ainda não foi abordado nos cinemas. Então o elenco tem nomes de peso como Angelina Jolie, Salma Hayek, Richard Madden e é dirigido por Chloe Zhao, que venceu recentemente, nesse ano, o Oscar de melhor diretora por Nomadland. Então vamos conferir se Eternos é mais um acerto da Marvel ou se é um ponto fora da curva. E aí, gente, acabei de sair da sala de cinema. O shopping colocou aqui música muito alta, então tá meio difícil de captar o áudio. Então eu vou voltar para casa e já vou iniciar com os pontos positivos desse filme que é baseado em um grupo chamado Eternos, que são basicamente deuses que vivem no planeta Terra assim, há 7.000 anos, e o propósito deles na Terra é não interferir em nada a não ser com os deviantes, que são algumas criaturas que eles só existem para destruir essas criaturas e proteger os seres humanos. Então vamos lá, que eu vou começar com os pontos positivos. 5 years ago, Thanos erased half of the population of the universe. But the people of this planet brought everyone back with a snap of a finger. Certo, vamos lá. Então, o primeiro ponto positivo que eu quero destacar aqui é a diversidade do filme. Então, Eternos é uma grande marca da Marvel nesse sentido, porque ele traz super-heróis de diferentes origens, diferentes crenças, diferentes orientações sexuais, que inclusive é algo importante que é feito pela primeira vez aqui mais abertamente em um filme da Marvel. Então ver super-heróis que não compartilham de um mesmo arquétipo, como é muito comum no gênero de ficção, de fantasia, é muito legal de ver pessoas de todos os tipos realmente. E essa característica ela é colocada muito bem, é aplicada muito bem na própria história do filme. Porque como se trata de uma civilização que vive no planeta Terra há muito tempo, muitos anos, não tinha como ficar centrado apenas nos Estados Unidos, por exemplo, que era algo que acontecia muito nos primeiros filmes da Marvel. Os conflitos eram muito centrados no país, nos Estados Unidos. E isso mudou. Agora as coisas acontecem em centros diferentes. Então a gente tem sequências no Iraque, a gente tem sequências na Índia, a gente tem sequências em Londres. Então a forma como essa característica de diversidade ela é aplicada no roteiro, eu gostei bastante disso e para mim é o ponto alto do filme. Então é legal também, é muito bom saber que é possível sim introduzir vários personagens dentro de uma obra só, porque criou-se a narrativa de que é preciso sempre um filme separado para explorar cada personagem numa situação de franquia, assim, um filme separado para cada um, mas não necessariamente precisa disso. Os heróis dos Eternos eles funcionam muito melhor em conjunto. Então, embora algumas histórias, alguns arcos de personagens tenham ficado melhores do que outros, tenha ficado um pouco desbalanceado, que eu vou citar isso nos defeitos, na maior parte das vezes a direção consegue fazer isso muito bem, consegue dar um tempo mais ou menos parecido de tela para cada um. Então isso faz com que nos apeguemos aos personagens, que a gente consiga pelo menos pegar a base, a principal motivação de cada um, e isso se encaixa muito bem, faz com que a gente se familiarize com os personagens. Então esses são os principais pontos do filme, sem falar aquele estilo bem Marvel. A ação é muito boa, os personagens são muito carismáticos, como eu disse, a criação do universo, os efeitos visuais, todas essas coisas bem típicas do universo cinematográfico da Marvel aqui aparecem. We're Eternals. We came here 7,000 years ago to protect humans from the deviants. A respeito dos defeitos, vamos lá. Começando por essa questão dos personagens, infelizmente a história às vezes ela dá um pouco de espaço demais para personagens que não são tão interessantes assim e acaba subestimando alguns dos personagens com mais potencial. O Phastos mesmo,
ele para mim é um dos que eu mais queria ver, saber mais sobre os dilemas dele, sobre todas as questões envolvendo a família dele, envolvendo o passado e o presente. Só que ele só é explorado assim aos 45 do segundo tempo, demora muito a acontecer. A personagem que também, inclusive, uma personagem pela primeira vez, uma super-heroína surda nos cinemas, no universo cinematográfico da Marvel. Então ela acaba também não sendo explorada como devia. O foco às vezes ele fica muito em alguns personagens centrais, só que alguns deles não tem tanto a entregar assim. Então o personagem do Kumail, do ator também, que para mim foi o mais fraco entre todos os Eternos, ele é um alívio cômico muito Marvel, assim, pro meu gosto, porque também é um problema do filme, ele começa em um tom que não é um tom sério demais, mas também não é um Guardiões da Galáxia da vida. Então ele segue nesse ritmo, vai cadenciando, e na metade ele quebra, começa a ficar muito cômico, e aí depois, vai chegando na reta final, ele perde essa carga cômica, ele volta mais ao começo. Então ficou um pouco desbalanceado os filmes e os arcos, porque como eu disse, como são muitos personagens, é muito difícil que todos eles tenham o mesmo grau de qualidade. Então, só que em alguns momentos dá para sentir uma queda, às vezes muito brusca. Então a gente quer ver mais de tal personagem e a história ela dedica uma cena maior para outro. Então, ele realmente tem esses problemas, mas ele funciona como um filme de origem, algo que eu não imaginava que pudesse acontecer. Você explorar assim, uns 10 heróis de uma vez, conseguindo extrair um mínimo, pelo menos uma carga boa de cada um para que a gente conheça esses personagens que estão sendo colocados em tela. Agora, se é mais um acerto da Marvel ou se é um ponto fora da curva, eu estava fazendo uma avaliação rápida entre todos os 26 filmes da Marvel até agora. Eu coloquei na 17ª posição o Eternos. Então ele não é um filme ruim, não, longe disso, mas ele também está um pouco distante dos 10 melhores. Então, até dos 15, se eu fizesse algumas concessões, eu conseguiria colocar ele no top 15, mas por conta de esses probleminhas que eu citei, ele acaba sendo um filme que não tem tanto foco. Apesar dele conseguir desenvolver bem os seus personagens, às vezes ele se perde na própria história, não somente nos personagens. A ameaça do vilão, do antagonista, às vezes fica muito dispersa. Alguns núcleos eles realmente são colocados tarde demais, e a duração de assim, perto de 3 horas, às vezes dá a impressão que ela poderia ter sido melhor dosada. Mas ainda assim é um filme bom, é um filme com a marca da Marvel. Eu só esperava que ele tivesse um pouco mais de personalidade e um pouco mais de equilíbrio entre os arcos dos personagens. Esse foi mais um vídeo de crítica, então espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal do Diário do Estado, que a gente sempre vai estar aqui para trazer novas críticas dos filmes que estão sendo lançados nos cinemas. É isso e valeu!